né? O Dr. Solivan é filho do Dr. Valdetário Pinheiro Mota. Para quem mora no Papicu, passa pelo Papicu, passa pela rua Valdetário Mota. Então já sabe, já vai ligar agora ao podcast. A referência. E filho também da doutora Laura Bastos Mota, né? Verdade. E já na faculdade, nesse momento, eu perdi meu pai quando eu estava no terceiro ano científico. E Ah, na véspera da faculdade. estava me preparando para o vestibular. Ah, Foi muito duro, foi assim um golpe que eu nunca tinha pensado. A gente sempre acha que os pais têm a imortalidade, né? é. Foi uma coisa duríssima para mim, foi uma dor, eu fiquei totalmente desnorteado. E, mas conseguimos, chegamos à medicina e já o olhar era outro, em termos de assistir esse outro. Já não tinha meu pai para continuar na prisão, então nosso olhar se voltou para um leprosário de Antônio Diogo, no qual outro profissional que já foi entrevistado aqui, né, o Odorico de Moraes, o pai dele Sim. tinha sido diretor, ou era diretor desse leprosário, e ele se dedicava muito a esse leprosário. Então nós fomos sensibilizados, fizemos um grupo, então passamos o nosso final de semana para lá, para o leprosário. E foi uma experiência também muito dura. Naquele tempo, a pessoa com a lepra, que esse nome até foi modificado, né, É. porque é muito pesado, mas ele era totalmente isolado da sociedade, não era da época igual à época de Cristo, que ia para as cavernas, mas ficava em locais que era isolado da sociedade. Era tão duro, Carlos, que tinha um educandário, que ainda hoje tem o mesmo nome, mas não o mesmo propósito, que é o educandário Eunice Weaver. O educandário Eunice Weaver, ele era só para filho de leprosos, porque quando a mulher paria, tirava a criança e essa criança não podia mais contatar com os pais. E a criança Imagina. ia para o educandário Eunice Weaver, né? É tão cruel, Então, né? Isso. cruel demais, uma dor, né? Mas era o que se achava que devia ser feito. Como também naquela época se isolava o tuberculoso, É. né? Tanto que o hospital de Maracanaú, o hospital hoje grande, geral, o Hospital Geral de Maracanaú, era só de tuberculoso na época. Era um isolamento que tinha, né? Então, hoje, graças a Deus, o conhecimento mostra que isso não é necessário. E a gente, no leprosário, passamos um bom tempo. E depois a gente foi sendo influenciado por professores, que isso era grupo só de estudante. E teve uma professora que é uma das pessoas mais lindas que eu conheci na minha vida, uma pessoa inspiradora, a doutora Maria Auxiliadora Souza. Doutora Maria Auxiliadora Souza, a história dela que ela nos contava, né? Era uma pessoa, ela era que tinha tudo para não ter chegado à medicina. Primeira, do gênero feminino, não era tão comum, embora já tivesse muito, mas não era tão comum na época dela, que ela era bem mais antiga do que nós, da nossa turma. Na época dela não era tão comum a mulher fazer medicina. Ela era preta, então preto também não tinha muita vez de chegar numa, numa profissão, Uma na profissão de faculdade, numa destaque. profissão de destaque, que era muito diferenciado naquela época, que ainda hoje ainda é. A sociedade dá uma diferenciação muito grande para o médico. E muito pobre, né? Muito pobre. Ela contava-me que nunca aceitou ser doméstica, porque a doméstica recebia um carimbo, que nunca ia estudar, né? Ela tinha que ficar o dia inteiro na casa, naquela época, ela não tinha as normas trabalhistas e ela nunca aceitou. Ela disse: eu era doméstica de um escritório, porque eu tinha horário dentro do escritório. Eu fazia tudo que uma doméstica faz. Eu limpava banheiro, eu limpava o piso, limpava os móveis, todinho. Como naquele tempo chamava pessoa de copeira, né? Então ela servia café, servia lanche para os advogados, mas eu nunca quis trabalhar numa casa porque eu queria ser médica. E realmente ela passou na faculdade de medicina. Chegou a ser professora catedrática dentro da faculdade de medicina. Eu cheguei a ter uma emoção muito grande, que eu cheguei aí para o exterior, eu cheguei aí a Washington e ver livros da professora Maria Auxiliadora em bibliotecas lá, né? Que Então legal. aquilo belíssimo, né?
foi uma pessoa precursora a primeira vez que eu ouvi falar em saúde da família. Na saúde da família foi uma coisa impressionante, né? Que ela já falava nisso, que ela lia. Foi uma pessoa que me levou para, naquele tempo a gente chamava de favela, hoje comunidade, Favela Gonçalves Dias, vizinho à Faculdade de Medicina. E lá naquela comunidade, Gonçalves Dias, junto com a doutora auxiliadora, que tinha alugado uma casa, uma das casinhas, um dos casebres, né? Era mantido para ela levar os estudantes para atender a atender a comunidade. comunidade, para conhecer aquilo que predominava, principalmente na nossa infância, que era desnutrição. Foi o meu primeiro contato com desnutrição. Nunca imaginei que chegaria no IPRED depois. E aquele foi uma semente que ela me plantou. Nunca tinha visto tanta fome na minha vida. Pessoas que conseguiam alguns alimentos tirados do lixo. Aquilo para mim era assim inacreditável que existisse aquilo naquela época, mas existia. E o trabalho de uma mulher que ficava dentro daquela favela, atendendo conosco, orientando, aquela médica, Sem ganhar nada para isso, né? só sendo professora mesmo, ela atendendo com aquele olhar, com aquele carinho, chamando pelo nome, né? Uma forma mais humana que eu já vi na minha vida. E ela era uma pessoa, era aparentemente fria, que ela era muito calada, muito reservada. Não era aquela pessoa que chegava abraçando, que chegava falando alto, gritando. Ela era uma pessoa extremamente reservada, mas de uma presença tão forte. Ela dominava aquela favela. E aquilo me encantava, né?